Boa noite, pessoal. Então, voltando aqui com a segunda parte do vídeo, a gente então vai entender o que seria então a questão de vetores. Vetores, então, eles possuem um ponto A e um ponto B. Neste caso aqui, a gente pode analisar que o ponto A, que o vetor A e o vetor B possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Ou seja, eles têm aqui o início deles e seguem até no ponto da flecha aqui, no final da flecha. Então, eles indicam que possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Já o ponto A e o ponto C possuem a mesma direção, elas estão numa direção horizontal, mas com sentido opostos, ou seja, uma está para a direita e a outra está apontando para a esquerda. Já os vetores A e D, eles possuem uma direção e sentidos diferentes, já que o ponto A está na horizontal e apontando para um lado, e o vetor D, ele está numa posição inclinada e apontando para cima. Aqui estão alguns exemplos de grandezas vetoriais. Temos então as velocidade, aceleração, força, campo elétrico, campo magnético. Ali então tem as definições deles, que é a distância percorrida, entre outras. E as unidades de medida. Essas unidades de medida serão bastante utilizadas na física. Em alguns casos, a grande maioria vai ser metros por segundo, centímetros ou metros por segundo ao quadrado. Vamos chegar então a amperes, a ohms e assim por diante. Temos também as grandezas escalares. As grandezas escalares então estão definidas como massa, quilograma, energia em joules, tempo em segundo, pressão em pascal, comprimento em metros e temperatura em Kelvin. Joule, Pascal e Kelvin é nome de algumas pessoas, das quais eles homenagearam a descoberta dessas unidades de grandeza, dessas unidades físicas. Então, aqui chegamos na nossa outra etapa, posição e deslocamento. Vamos supor que temos um ponto material, lembrando que o ponto material é um corpo cujas dimensões não são levadas em considerações, que se move sobre uma determinada trajetória retilínea S. Esse S se deriva de space, que é da linguagem inglesa, então o espaço sempre vai ser representado pela letra S, como sendo um sistema referencial. Sobre essa trajetória, indicamos um sentido e fixamos a origem então no ponto zero, como vemos aqui na imagem. Se observarmos, para anotar então a posição, adotaremos o S, que seria a posição de espaço, T para representar um intervalo de tempo e o símbolo 0 ou O, ou uma bolinha, para ser então o nosso ponto inicial. A gente subscrevendo então isso, ficaria representado simbolicamente na física como tempo, sendo T e uma bolinha embaixo, o espaço percorrido como S e outra bolinha embaixo, e V sendo a velocidade com uma bolinha embaixo e etc. assim por diante. Então, quando vocês verem uma letra seguida de uma bolinha, de um zero embaixo, significa que é um ponto inicial, designado então de início. Sendo assim, temos T0, que representa a contagem inicial do tempo, V0, a velocidade inicial, e S, que representa a posição inicial. Essa é a posição inicial. Ao se tratar, então, de uma distância percorrida, a gente tem aqui. Essa distância percorrida, então, do ponto A ao ponto B, é de 50 km. Saindo do ponto A ao ponto B, esse trajeto aqui deu 50 km. Isso é a distância percorrida. Já o deslocamento, ele se referencia do ponto A ao ponto B, não importa o sentido, e a direção. Aqui no caso, nós temos a distância percorrida que deu 50 km. Mas para delimitarmos o deslocamento, a nossa referencial vai ser do ponto A ao ponto B em uma linha reta, que no total aqui
daria 30 km ou 20 km a menos do que a distância percorrida. Um dos fatores interessantes da física é que no deslocamento, se eu percorrer aqui, nesse deslocamento, fui do ponto A ao ponto B, deu 30 km de deslocamento. E se eu voltar do ponto B ao ponto A, então o meu deslocamento será igual a zero. Será um deslocamento nulo. Diferente da distância percorrida, já que se eu for do ponto A ao ponto B, seriam 50 km. E do ponto B ao ponto A, nos daria 100 km. Então, como que é calculado o deslocamento de um corpo? O deslocamento é dado, então, pela posição final, representada por xf, e a posição inicial, representada por xy. Habitualmente, então, representa-se o deslocamento por ΔX, que é esse triângulo, onde o símbolo delta representa a variação do espaço, ou variação da posição, ou variação da velocidade. Sempre que o delta aparecer, então, significará que seria a variação do determinado assunto. E x representa a posição. Lê-se, portanto, que a variação da posição ou deslocamento. A posição final é representada por xf, ou simplesmente x, que é, então, a posição final. A posição inicial ela pode ser tanto representada com xi ou com x bolinha, que nem eu tinha dito ali em cima. E simplificando-se, então, toda essa escrita da expressão, a gente tem a seguinte fórmula, que seria essa daqui. Se vocês observarem aqui no meu mouse, a nossa representação seria ΔX é igual a x final menos o x inicial, para a gente saber a posição de deslocamento de um corpo. Aqui tem um exemplo. Podemos utilizar, então, a expressão para calcular no deslocamento dado anteriormente. Como vimos ali no desenho, a gente tem aqui a distância percorrida. A distância percorrida por um corpo ao longo do seu movimento é uma medida em linha de trajetória do corpo. Imagina que consegues esticar a linha de trajetória do corpo e medir essa mesma linha. A medida obtida corresponde ao valor da distância percorrida pelo corpo. Então, diferente do deslocamento, o deslocamento, que nem eu falei, é determinado pela medida em linha reta. Então, aqui, se a gente observarmos a nossa linha de posição, que é representada pelo eixo x, a gente tem, então, a distância percorrida, que seria de 50 km. Do ponto inicial, a gente tem, então, que ele é zero, o nosso ponto de origem. E o nosso ponto final, nós temos que é 30. Então, para a gente chegar a essa distância percorrida, para a gente saber o deslocamento, no caso aqui, né, a gente vai utilizar aquela expressão de ΔX, que é a variação do espaço, que é igual ao espaço final menos o espaço inicial. Fazendo esse cálculo, chegamos então que o nosso deslocamento percorrido foi de 30 km. Em seguida, a gente tem então o que seria um ponto referencial. Um ponto referencial na física significa que, se eu estou em determinado ponto e um objeto está em movimento em outro ponto, ele pode estar em movimento ou parado, dependendo do meu ponto de referencial. Além disso, tem a relação de trajetória. Toda essa trajetória ou posição, trajetória ou ponto referencial, ou se a gente vai estar sabendo se está em movimento ou não, vai depender desse ponto referencial. Um referencial é um corpo ou lugar a partir do qual fazemos as observações de fenômenos de diversos que são feitos. Ao mudar o referencial, a percepção do fenômeno também muda. O referencial pode ser entendido como ponto de vista de um observador colocado em determinado lugar do espaço. Ou seja, temos a relação de movimento e referencial. A relação de movimento e referencial só podemos dizer que um objeto está em movimento ou não a partir do ponto referencial, ou seja,
Eu aqui estou sentado na minha cadeira, gravando essa videoaula. Se alguém está do meu lado, sentado também, os dois vão estar em referência um do outro parado. No entanto, se um desses corpos, desse observador, estiver, um exemplo, no espaço, mesmo estando parado aqui na Terra e ele observando do espaço, eu vou estar em movimento para ele. Então, é possível que um corpo esteja em movimento para o observador para outro. Relação do movimento e trajetória. O referencial também define o tipo de trajetória do objeto em movimento. Neste tipo, essa relação de movimento e trajetória eu vou explicar numa próxima imagem ali que eu vou ter. Primeiro, eu só vou pular ali para referencial inercial. Um referencial é denominado de inercial se para ele as leis de Newton foram válidas. Referenciais inerciais devem estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Se tomarmos o interior de uma aeronave no momento da aceleração e da decolagem como referencial para o observador de fenômenos, as análises feitas estarão comprometidas, pois em movimento e aceleração ou de rotação. O referencial, então, é considerado não inercial. Então, falando aqui de referencial e movimento, relação ao movimento e trajetória, para um observador, quando é lançado algum objeto de um avião, lógico que vai estar em movimento no céu, do observador, do ponto da Terra, que ele vai estar observando ali parado num lugarzinho na Terra, ele vai ver o pacote desenvolver uma trajetória em parábola. Isso daqui vocês já sabem que na matemática isso daqui também é chamado de parábola. Já em visão do piloto do avião, o objeto vai estar caindo em linha reta. Sempre estará nessa direção, sempre caindo em linha reta do observador, no caso do avião. Já o observador do chão vai ver que o objeto estará fazendo uma parábola. Então, tudo depende desse ponto de referência. Com isso, a gente termina, então, essa aula e até na terça-feira, até na próxima terça-feira eu já vou fazer outra aula. Para vocês, eu vou estar disponibilizando esse material, tem essa explicação em vídeo, para que vocês possam responder as perguntas depois no Classroom. Então, muito obrigado.